Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E hoje nós vamos ter, como é o melhor debate, hoje nós vamos ter um daqueles que são os melhores temas que nós podemos tratar. Aquele tema clássico aqui do Vejam Só, fica ligadinho aí que está imperdível. Você vai curtir demais com dois debatedores muito capacitados, muito conhecimento hoje. Fica ligadinho para você poder aprender e crescer também no conhecimento. Já vou apresentar os meus convidados, na sequência a gente já coloca o tema e começa a nossa conversa para a gente ganhar tempo hoje, a gente poder aprender bastante. Bom, com muita alegria que o Vejam Só recebe novamente aqui nos nossos estúdios o professor Matheus Rangel, ele que é do Instituto Teológico Koinonia. Professor Matheus, de novo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui no Vejam Só, uma alegria recebê-lo novamente, seja muito bem-vindo, graça e paz. Shalom, muito obrigado também, pastor Zeca, Angélica, toda a equipe do Vejam Só, pastor Walter, por estar aqui para poder fazer esse debate. E é uma honra estar aqui, né? Esse é o momento que eu falo com o meu público. Então, eu gostaria de deixar também um abraço para os nossos alunos do Instituto Teológico Koinonia. Aí eu vou lembrar alguns polos, tá? Nosso polo na Igreja Quadrangular, nosso polo na Igreja de Eldorado, a nossa parceria com o Seminário Teológico Adorarte, também os nossos irmãos ali do Polo de São Francisco e nossos irmãos também espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo, alunos de grego, de hebraico, enfim. E um beijo muito especial para minha esposa, que está lá em casa, agora deve estar assistindo junto com a minha filha, que vai fazer 2 anos esse mês. Clarice, um beijo, papai te ama e está com saudade. Vem me acompanhando também meu amigo aí e aluno da primeira turma da nossa escola, o Cremilson, veio ali. E é isso, é um prazer estar aqui, podendo participar desse programa pela segunda vez. Que legal, Matheus, a gente curte demais a sua participação. Obrigado pelo carinho, pela companhia aí também, sempre trazendo reforço, né? Nunca é bom andar sozinho, isso é verdade, isso é verdade. Matheus, nós já mostramos os contatos que o irmão disponibilizou, né, pessoal e do Instituto também, mas eu queria mostrar aqui para o nosso público o material que o irmão trouxe. Primeiro, obviamente, para recomendar, para você crescer no conhecimento, e depois porque eu achei muito interessante a didática que vocês utilizaram também, então quero mostrar aqui para o nosso telespectador. Vamos falar rapidinho aqui, do curso de grego? Ótimo, então, esse é o curso de grego bíblico, ele passou por uma revisão agora, ele tinha um conjunto de 10 aulas, agora tem 30, era 109 páginas, agora são 340 páginas. E o que ele traz de novo, esse curso? Ele tem um simulado de língua grega com 352 questões, para o aluno poder aprender bastante sobre gramática, técnicas de tradução e exegese. Inclusive, temos várias aplicações a partir da análise gramatical. E aí também fizemos os mapinhas mentais, Sim, esse tá aqui, material aí. Tá na mão aqui para a gente mostrar também. Por favor, pessoal, vamos colocar na tela aí, tá aí, Esses mapas mentais, eles são coloridos e têm o objetivo de fazer com que o aluno não deixe de estudar grego, mesmo quando estiver, às vezes, no trabalho, sobrou um tempinho, ele tem um material que cabe no bolso dele, menor do que um celular. Na condução, pode levar... você no ônibus, no metrô. Exatamente. Eu aprendi grego assim, sabia? Foi numa viagem de ônibus que parou, teve um problema no trânsito, eu peguei o alfabeto grego, comecei a decorar e eu percebi que, por que não, meio que fornecer isso para os meus alunos, né? Então, o nosso curso ele vem com os mapas mentais, a gramática oficial, o simulado, as videoaulas, os encontros quinzenais, certificado e suporte até mesmo diário, caso a pessoa precise. Só não aprende se não se dedicar. Se não tiver interesse. Então, você tem aí os contatos, as redes sociais, manda uma mensagem lá para o professor Matheus para você saber sobre o curso. E se falar que viu aqui no Vejam Só, só escrever lá, Matheus, te vi no Vejam Só. Ainda vai ter esse presentaço aqui, Olha aí, que na verdade não é um presente, é uma necessidade que muitas vezes a gente esquece, né, Matheus? Fala rapidinho, por favor. Exatamente. Percebemos que muitos alunos que querem aprender o grego e o hebraico, eles têm dificuldade na própria língua materna. Eu também sou professor de língua portuguesa, inclusive um abraço também para os meus alunos do Colégio Adventista e do Colégio Batista, um forte abraço. E aí eu fiz esse curso que é Revisando a Língua Portuguesa. Nós dividimos a língua portuguesa em 6 áreas: morfologia, sintaxe, fonologia, semântica, produção textual. E desenvolvendo isso, pegamos os principais temas e fizemos atividades, exemplos, bem sintético também. Inclusive, é uma forma de aquelas pessoas que estão sem estudar há muito tempo conseguir acessar o conhecimento. Aí ensina a fazer redação, né? Tem repertório histórico-cultural. E aí, o cara que quiser, agora o aluno quiser adquirir o curso de grego, com o cupom do Vejam Só,
ele vai também ter de brinde esse curso de língua portuguesa. Pronto. Aí tá, ó, material de mão cheia. Foi o que o Matheus falou. Esse de grego é do senhor, tá? Presente. Obrigado. Eu preciso melhorar no grego aqui. Preciso melhorar. Mas posso levar o de português também? Pode, claro. Ih, rapaz, então pô, eu vou com o pacote completo. Eu, Isso como aí. sou aquele que anda de metrô, o pessoal não acredita. Aí, ó. Mas eu ando de metrô. Os mapinhas mentais também vai estar toda hora lá no bolso. Ai, que luxo. Deu mole, o metrô parou, que é o que mais acontece aqui em São Paulo. Já vou no mapinha. Obrigado, Matheus, de novo pelo carinho, meu irmão, em aceitar o nosso convite. Bom, e nós recebemos também aqui no Vejam Só, ele que também é um parceiro do programa e tem nos ajudado demais, não só aceitando os nossos convites, mas dividindo conosco um pouco do muito conhecimento que Deus tem derramado na vida dele. O pastor Walter Regiane, ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Pastor Walter, obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. Quero desejar uma boa noite para todos aqueles que estão nos ouvindo e também para o Zeca, para o professor Rangel, para a Angélica e toda a sua equipe. Dizer que é um prazer para mim estar aqui novamente e dizer que se você gostaria de acompanhar um pouco mais próximo o nosso trabalho, nós temos o nosso canal do YouTube lá da igreja, a Igreja Batista Reformada de São Paulo, tem mais de 1000 pregações lá. Você também pode acompanhar o nosso canal no Instagram, muito polêmico, mas você é convidado para polemizar lá junto com a gente. É um prazer estar aqui para debatermos um pouco a respeito desses assuntos do Evangelho. Amém. Obrigado, pastor Walter, pelo carinho. Os contatos já apareceram. O pastor Walter é muito ativo nas redes sociais também. Por isso que, obviamente, o público do Vejam Só ama. Ama ou odeia? Eles amam na mesma proporção que odeiam. Exatamente. E odeiam na mesma proporção que amam. Não tem jeito. Obrigado, pastor, pelo carinho. Os contatos de ambos os convidados já apareceram e eles também ficarão salvos no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Então, chega por lá, que lá você vai conseguir acessar esses canais, tá bom? Meus irmãos, vamos colocar na tela aí o tema do programa de hoje. Hoje nós vamos falar sobre predestinação e livre-arbítrio, que é um tema clássico aqui do Vejam Só, assuntos polêmicos, e por isso 2 convidados de peso para a gente poder tratar sobre essa questão. Nós vamos fazer primeiro aquela fala inicial, introdutória, onde os nossos convidados vão colocar o caminho que eles pretendem seguir durante o debate, tá bom? Eu abro a oportunidade para você participar e na volta a gente continua aqui na nossa conversa. E nesse retorno, aí nós vamos estipular tempo para as falas dos nossos convidados, para a gente poder dividir, ambos terem o mesmo espaço e para a gente tentar caminhar um pouquinho mais, né? Tentar avançar. É óbvio que a gente tem um programa de 1h10 e nós estamos falando de temas aqui que em alguns seminários são tratados em 2, 3 anos, dependendo. Verdade. Bom, vamos lá, tentar caminhar. Então, o professor Matheus começa, o pastor Walter, na sequência, fala também nessa introdução. O que a Bíblia diz, professor Matheus, sobre a predestinação e sobre o livre-arbítrio? Muito bom. Um beijo para os meus alunos do curso de pregadores do Polo de Canaã. Esqueci de vocês não, hein? Bem, no que tange a esse assunto, demasiadamente importante, eu entendo que a Bíblia fala, sim, de predestinação. Algum tipo de arminiano que nega que a Bíblia fala de predestinação, ele está incorrendo pela via da incoerência e até mesmo do desconhecimento. Nós temos textos claros que falam que o povo foi predestinado, em Romanos capítulo 8, verso de número 30. Temos também ali em Efésios capítulo 1, onde o verbo prorice aparece algumas vezes. Porém, a grande questão é como que essa predestinação ocorreu e quem é o público-alvo dessa predestinação. Ao observar o texto mais utilizado pelos calvinistas, nós podemos perceber o texto de Romanos capítulo 9, que a predestinação aparece ali de forma bem avantajada. E aí as pessoas questionam muito, né? Bem, tem predestinação? Não tem? Como lidar com esse texto? Eu entendo que há um consenso entre a predestinação e a liberdade humana. Essa liberdade humana, por sua vez, ela é uma graça capacitativa, onde Deus ele pega o homem caído pelo pecado e o capacita para enxergá-lo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos ímpios, para que não lhes resplandeça a luz
da glória do Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia também diz em João, capítulo 12, verso 32, o texto grego está assim, kago en opisotho, ektes ges pantas elkus sopros emautu, cuja tradução significa, e eu, quando for levantado da terra, atrairei ou compelirei todos até a mim. Eu acredito que quando Cristo diz que ele foi levantado e ele atraiu todas as pessoas até ele, é justamente essa graça capacitativa. Na proporção que todas as pessoas olham para Cristo, a graça os capacita para escolher ou rejeitar o Senhor. E aí, então, nós podemos ver a presença da liberdade humana. Atuando mediante, somos monergistas, tá? Cremos que Deus está no controle do processo salvífico de forma completa, conduzindo a pessoa e capacitando-a para escolher ou rejeitar. Desse modo, nós podemos pontuar vários textos que exemplificam a presença de um arbítrio livre. Eu prefiro, inclusive, utilizar o adjetivo depois do substantivo, porque ele vai aqui cumprir uma função atributiva em vez de predicativa. Ou seja, em Gênesis capítulo 4, verso de número 8, segundo os calvinistas, não existe mais livre-arbítrio depois de Adão. Porém, como responder àquela questão que Deus chega para Caim e fala: o teu pecado está diante de ti e cabe a ti dominá-lo. Então, é percebido que ele tem o poder de dominar o pecado ou ser dominado por ele. Logo, ele tem a liberdade de escolher como lidar com o pecado. Josué 24:15 também fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Logo, as pessoas também podem escolher servir ou não servir a Deus. Ainda em Hebreus, capítulo 12, eu acho que é o verso 14, está escrito que ao ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se ele diz não endureçais, o verbo no imperativo, é porque a pessoa pode desobedecer. Há uma possibilidade de você endurecer o seu coração. O jovem rico, por exemplo, rejeitou a graça. Paulo também disse em 1 Coríntios 15:40 que ele recebeu a graça e trabalhou dentro da graça. Então, vários textos, Mateus 7:13, também fala que muitos são os que entram pela porta larga, e esse verbo entrar, eisseromai do grego, ele está na voz ativa, ou melhor, um médio depoente que vai para ativa, significando exatamente que as pessoas entram por sua própria volição e por seu próprio endurecimento, em resposta a ser atraído por Deus, mas decidir seguir um caminho sem Deus. Então, quando algum calvinista tenta negar esses fatos, certamente ele tem que rasgar esses textos da Bíblia ou procurar uma solução profícua, né? E aqui estamos na expectativa que o pastor consiga responder essas questões. Caso não consiga, sabemos que houve uma prevalecência da Bíblia na visão arminiana. Boa, então aí as reflexões iniciais do professor Mateus. Pastor Walter, a palavra é sua. Quando nós vamos falar qualquer coisa concernentes às coisas de Deus, principalmente em relação ao Evangelho da graça de Deus, nós precisamos perguntar qual linha que trará maior glória a Deus. Por quê? Porque todas as coisas são para a glória de Deus. Então, o Evangelho é da glória de Deus. O Evangelho é da glória de Cristo. Então, baseado nisso, não resta dúvida de que o Evangelho, a linha que nós vamos discorrer, que trará mais glória a Deus, é aquela que Deus predestina as pessoas, independente de qualquer qualidade dessas pessoas. E a questão do livre-arbítrio, não somente não tem nenhum texto nas Escrituras falando que o homem tem a sua liberdade, inteiramente livre de qualquer influência, como diz que não tem. A Bíblia nega que o homem participa da sua salvação. O homem participa da sua salvação apenas de forma passiva e não de forma ativa. Todas as ordens que tem nas Escrituras para o homem fazer alguma coisa é só para provar que o homem não tem capacidade de fazer aquilo. Então, é para levar o homem ao desespero e ele se refugiar na cruz de Cristo. Essa doutrina do livre-arbítrio é uma luta que vem desde o início da igreja cristã e, infelizmente, Satanás tem colocado essa doutrina na igreja de tal forma que ela solapa a soberania de Deus, consequentemente solapa a glória de Deus. Por isso que nós precisamos defender com todo vigor a soberania de Deus para dar a Deus toda a glória que Ele merece. Boa, então aí as reflexões iniciais do pastor Walter também. E aí agora, depois de colocar a participação do telespectador aí na nossa enquete,
a gente volta a fala aos convidados com demarcação de tempo, tá? 4 minutos para cada um. E aí vocês podem ficar à vontade, né? A comentar as observações que foram feitas pelo outro, quiser colocar alguns questionamentos também. Lembrando sempre que cada fala, 4 minutos, tá bom? Se usar menos, depois a gente não vai repor, tá? E não vai poder usar mais. Vamos lá, põe na tela aí, por favor, a enquete que nós colocamos lá no nosso perfil do Instagram. Predestinação versus livre-arbítrio. O que a gente quer saber é, na sua visão, aquilo que a Bíblia ensina. Então, primeira opção, uma predestinação absoluta. Segunda opção, uma liberdade limitada. E a terceira opção, um equilíbrio entre ambas, é o que a Bíblia ensina. Então, vai lá, vote, escolha, coloque a sua participação também. Na postagem seguinte, você pode, inclusive, comentar. Nós vamos tentar colocar, mas hoje, de antemão, eu já falo que vai ser difícil. Porque o debate realmente vai ser de muito conhecimento e nós vamos tentar aproveitar ao máximo. Então, professor Matheus, vou voltar a palavra ao irmão. Tenho certeza que já tem bastante coisa aí para o irmão poder comentar da fala do pastor Walter. Vamos lá, 4 minutos, tá bom? Tá bom. Marcando. Vamos lá. Primeiro ponto, ele dizer que a visão calvinista glorifica mais a Deus que a visão arminiana e dizer que a visão arminiana foi colocada diabolicamente na igreja, isso aí você já vê um ad hominem, né? Ele tenta fazer um conjunto de predicativos para exaltar o ponto dele, enquanto ele espiritualiza. É muito comum as pessoas fazerem isso, atribuir ao diabo para poder colocar terror no povo. Mas eu quero dizer para vocês que o diabo não tem nada a ver com o arminianismo. Melhor, dentro do arminianismo, nós usamos do nosso livre-arbítrio para poder conter todas as volições do homem caído que está dentro de nós. Diferente do calvinismo, que acha que glorifica a Deus, mas tem um ponto muito interessante, ao ponto de, parece que Deus tem um convênio com o diabo. Como é que funciona? Deus predestinou um público para o céu, o outro para o inferno, e aí ele foi lá e escreveu: esse daqui, ele vai pecar a vida toda, depois eu vou culpá-lo pelo pecado que ele cometeu, vou colocar na conta dele, ainda que eu esteja predestinando-o para pecar, e é isso. Parece que Deus tem uma espécie de convênio, onde ele quer preencher o céu, mas também quer preencher o inferno. Quer colocar pessoas salvas, mas também condena pessoas à salvação. Então, essa forma de Deus lidar dentro do calvinismo é o grande problema para o arminianismo. O arminianismo entende que as pessoas se afastam de Deus e escolhem os seus próprios caminhos, né? Nós podemos observar o próprio verbo perseverar, que aparece várias vezes na Bíblia, indica que o ser humano ele tem uma advertência por Deus para poder manter a sua fé. E se ele não mantiver a sua fé, ele cairá. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, diz: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Em Apocalipse, capítulo 2, a igreja de Éfeso cai. E ele fala: arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Então, se a pessoa pode praticar as primeiras obras, pode se arrepender, mediante abrir espaço para o Espírito Santo, lembrando, qualquer tentativa do meu oponente de dizer que o ser humano controla a salvação é um ataque pessoal e um ad hominem, que não deve ser levado em consideração. Somos monergistas, acreditamos que Deus controla todo o processo salvífico, porém, ele faz isso de forma consensual com a liberdade. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. 2 minutos. 2 minutos? Então, vou usar uma metáfora de Norman Geisler para poder explicitar bem essa questão da soberania e da liberdade humana. Imagine-se num prédio de quina, ou seja, você tem um prédio bem alto, ele é de quina, mas quina assim, tem carro vindo de um lado, carro vindo no outro, e no cruzamento, na interseção entre eles, você tem a presença de um semáforo. Nas ruas, você também tem sinalizações de trânsito, indicando que a pessoa não pode ultrapassar, que a pessoa não deve passar pela faixa pedestre, e tem alguém em cima desse prédio que consegue observar as duas ruas e o trajeto delas. Imagina comigo que a pessoa que está em cima ela tem uma visão privilegiada, de modo que, através de uma percepção lógica, ela consegue entender se o sinal dessa rua aqui está aberto e o daqui está fechado. Se a pessoa que está indo para o sinal fechado, ela rompe o sinal por liberdade, porque ela decidiu fazer isso, ela vai colidir com aquele que está andando na sua mão direita. Ou seja, Deus, que está, entre aspas, em cima do prédio, ele consegue antever todas as coisas, porque ele é presciente. Contudo, ele não controla a ação dos motoristas, visto que ele nos capacitou e nos deu orientação de como viver. Quando eu pego essa orientação e decido, vou ultrapassar o sinal, eu vou desrespeitar as leis, eu vou vencer o radar, eu acabo colidindo. E a colisão, o errar o alvo, que coloca em problemáticas, né?
a minha vida e a vida do outro é um problema meu e eu arco com essas consequências. Eis então Deus controlando tudo, mas também nos dando liberdade para andar fora da sua vontade. Então, precisamos entender, essa metáfora explica muito bem. Vamos lá, pastor Walter, 4 minutos. Bem, a primeira coisa é que nós devemos lembrar que o homem viola todas as leis. Então, é como esse motorista que ele viola todas as leis, mas ele está debaixo de um ser todo-poderoso que vai salvá-lo justamente porque ele viola todas as leis. Lembrando que o primeiro mandamento é que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E ninguém consegue fazer isso. Então, isso significa que nós pecamos contra Deus desde o primeiro segundo da nossa vida até o último. Então, se for para nós sermos condenados porque nós violamos a lei de Deus, mesmo ele mandando a gente não violar, mas nós violamos todos os homens. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o homem está morto em seus delitos e pecados. E o morto, a única coisa que o morto faz é cheirar mal. Essa é a única capacidade do morto. E quando eu estou falando aqui, eu não estou fazendo um ataque pessoal ao professor e nem a ninguém. Eu estou falando estou falando contra essa doutrina, que é um cavalo de Troia que foi colocado dentro da igreja, essa doutrina arminiana, que tira a glória de Deus. E eu quero falar sobre os textos das Escrituras que falam a respeito da predestinação. Primeiro é Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, aquele que é predestinado, ele não é predestinado para pecar. Ele é predestinado para ser conforme à imagem de Cristo. Então, aquela pessoa que fala que ele é predestinada, mas ele não tem a imagem de Cristo, ele não procura viver como Cristo viveu, ele não é predestinado, ele fala que ele é predestinado, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui vem a sequência. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Depois nós temos em Efésios 1, 3 a 6. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então, esse ataque que eles fazem aos calvinistas, dizendo que nós acreditamos na eleição e na predestinação para pecarmos, isso é uma grande mentira, porque nós somos eleitos e predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. E aquele que não procura ser santo e irrepreensível, ele não é um eleito, ele não é um predestinado. 1 minuto, pastor Walter. E em amor nos predestinou para ele. Então, nós somos predestinados para Cristo. Então, afirmar que um predestinado pode perder a sua salvação, na realidade nós estamos falando que Cristo perdeu, não o homem perdeu. Porque a salvação não pertence ao homem, a salvação pertence a Deus. E nós temos Efésios 1, de 9 a 12. Desvendando o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra, digo, no qual também fomos feitos herança. Herança de quem? Herança de Cristo. E Cristo não irá perder a sua herança. Predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Boa, tá aí a fala. Pastor Mateus, eu vou dar preferência a cada um cumprir o seu tempo, tá bom? Evitar intervenções, porque senão corta e volta, aí depois fala que eu tirei o tempo. Então, vamos no tempo e aí a gente volta, tá bom? Então, agora eu volto a palavra ao irmão, seus 4 minutos aí, os seus comentários, por favor. Tá. Bem, então o senhor não crê em dupla predestinação, é isso, pastor Walter? O senhor não acredita que Deus predestinou pessoas para o inferno? As pessoas já estão no inferno. Deus não precisa predestinar as pessoas para o inferno. Então ele deixa que essas pessoas vão para o inferno? Já estão condenadas. Elas já estão. Quem não crê já está condenado. E quem crê é porque foi predestinado. Exatamente. Ok, então olha só o que ele está dizendo. Que Deus, de repente, decidiu amar um grupo e rejeitar o outro. Porque se a pessoa já está indo para o inferno e ela vai crer, por que ela vai crer? Porque Deus predestinou ela. E as outras?
Ou seja, apesar dele estar dizendo que não crê em dupla predestinação, ele está dizendo que Deus escolhe, dentre um conjunto de pessoas que está andando para o inferno, algumas para salvar e outras ele deixa deliberadamente caminharem para o inferno. É esse o posicionamento? Só para eu poder entender e não fazer nenhum tipo de espantalho aqui. São duas razões. Primeira, que o tema do debate não é esse. Primeira coisa, então, eu não iria responder, porque o tema do debate não é esse. Mas o outro aspecto é que um crente, ele jamais julga Deus. Um crente, ele se submete àquilo que o Senhor destinou. As pessoas estão indo para o inferno porque Deus deixou ou não? Você me fez uma pergunta e não vai me deixar responder? Não, é só para o senhor ser mais objetivo, que está no meu tempo. Mas eu sendo mais objetivo do que isso é impossível. Agora, se eu fizer a pergunta e ele me deixar responder... Não, tudo bem, mas Deus deixa essas pessoas ir para o inferno? As pessoas já estão. Então deixa eu acabar de responder a pergunta anterior. Depois você faz outra. Vai. Então, as pessoas já estão no inferno. As pessoas já estão condenadas. Aquelas que não creram, elas já estão condenadas. O que Deus faz é, entre aquelas pessoas que já estão perdidas, que estão mortas em seus delitos e pecados, Ele escolhe alguma delas para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Cristo e salva essas pessoas. E como é que fica Atos 10, 34, que diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2, 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. O que ele acabou de descrever é uma acepção de pessoas. Tem um conjunto de pessoas indo para um lado, Deus fala, vou salvar o grupo A, o grupo B eu não vou salvar. Aí ele diz assim, beleza, Deus faz isso para o beneplácito da sua glória, porque ele quer glorificar o seu nome. E as que ele deixou ir para o inferno, ele faz por qual razão? Qual é a razão, na mente de Deus, de fazer com que pessoas continuem caminhando para o inferno? O que ele tem contra essas pessoas? Em Romanos 9, vai falar que tem duas espécies de vasos que Deus criou. Vasos da glória, destinados para a graça, para a salvação, e vasos de desonra, que é para reprovação. Isso é o que diz lá em Romanos, capítulo 9. Agora é o seguinte, esse negócio de Deus não fazer acepção de pessoas... É um negócio bíblico, né? Desculpa, mas até um pré-adolescente lá da minha igreja saberia responder isso com a maior facilidade. Deus não fazer acepção de pessoas significa que Deus, entre os escolhidos de Deus, entre os predestinados de Deus, há homens, há mulheres, há crianças, há velhos, há cultos, há incultos, há pobres, há ricos, há pessoas de todas as nações, todas as línguas, todas as raças. Então, não fazer acepção de pessoas não significa que é um Deus universalista, mas que Deus salva pessoas de todas as categorias e de todas as classes. Todo argumento tem 3 premissas, gente. 1 minuto. Tá. Todo argumento tem 3 premissas. Primeiro você afirma uma coisa, depois você fundamenta e depois você, de fato, volta no argumento. O argumento dele, primeiro, Deus escolheu algumas pessoas para salvar. Aí depois ele vai dizer que Deus deixou essas pessoas irem para o inferno, mas não predestinou para o inferno. Como que ele não predestinou? Se ele decide ser omisso em salvar algumas pessoas, é porque ele, de fato, determinou ser omisso para si mesmo. Quem determina ser omisso, ainda que não seja uma atitude declarada, segundo a fala do pastor, ele está colocando essas pessoas assim, ó, vocês continuem indo para cá, que esse grupo aqui eu fiz acepção entre vocês, entre estes e aqueles. Então, é uma grande incoerência, até mesmo do ponto de vista calvinista. É muito mais honesto para o calvinista dizer que Deus decidiu salvar uns e condenar outros. Esse calvinista que assume esse posicionamento, ainda que esteja errado do ponto de vista bíblico, ele está sendo correto do ponto de vista da honestidade. Porque dizer que Deus escolheu um e os outros estão indo para o inferno porque ele não quis escolher, isso é acepção, gente. E eu mostrei na Bíblia aqui que Deus não faz acepção de pessoas. Infelizmente, o calvinismo não consegue subsistir a sequer um bloco do debate de forma lógica. Boa. Deixa eu até zerar meu cronômetro aqui. Vamos lá. 4 minutos. Vamos deixar a palavra de Deus responder. Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 19. Nos versículos anteriores, Paulo está explicando a respeito da eleição. Que Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. Antes deles nascerem. Antes deles terem feito qualquer coisa. Daí, vem o arminiano e pergunta assim: tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu à sua vontade? Quer dizer, o arminiano pergunta assim: o que Deus está se queixando? Que o homem não procura Deus? Que o homem não quer salvação? Que o homem não ama Cristo? Se para o homem fazer isso depende de Cristo. Essa é a pergunta do arminiano. O que Deus está se queixando?
se depende de Deus? O que Deus está se queixando? Se depende dele, do homem querer a Deus. Daí Paulo fala assim, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Então, crente não discute com Deus. Crente se submete a Deus. Procura entender a Deus e louvar a Deus por todos os seus atributos. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro, uma pergunta retórica, ou não tem o oleiro direito sobre a mesma massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? É uma pergunta retórica. Lógico que o oleiro pode fazer o que ele quiser do barro. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Só que agora vem a glória, a fim de também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Glória de quem? Do vaso? Não, do oleiro. Quando nós vemos um vaso lindo, nós elogiamos o oleiro e não o vaso. Em vasos de misericórdia, que para a glória de Cristo preparou de antemão, os quais somos nós, a quem chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quer dizer, aqui, qual é a acepção de pessoas? Ele não faz acepção. Ele chama judeu e chama gentio também. Então, o texto é claríssimo. Não enxerga as pessoas que foram cegadas por esse século. As pessoas que colocam o seu raciocínio dentro da palavra de Deus. E a palavra de Deus é um livro que a gente lê a partir do céu para a terra, e não da terra para o céu. Tem mais um minuto. E, por outro lado, nós vamos, no próprio Romanos, capítulo 9, fala assim, que não é para quem quer, não é para quem corre, mas é por Deus exercer a sua misericórdia. Então, aqueles que são chamados, aqueles que são predestinados, eles vêm a Deus não porque eles querem, não porque eles fazem qualquer coisa, mas é porque Deus derrama a sua misericórdia. E o próprio capítulo 9, que você pode ler inteiro esse capítulo, vai falar assim, que Deus derrama a sua misericórdia com quem Ele quer. E Ele endurece o coração também de quem Ele quer. Boa. Deixa eu zerar aqui para não perder, né? O controle. Vamos lá, Matheus, 4 minutos. Muito cuidado, gente, com essa hermenêutica muito apaixonada, carregada de gritos e expressões e que tenta dar um cala-te-boca em você, dizendo que você não pode questionar a Deus, sendo que você vê um conjunto de salmos na Bíblia questionando ao Senhor e Deus respondendo. Ou o livro de Jó, o que aconteceu com o livro de Jó? Jó questionando ao Senhor e o Senhor respondendo a ele. O que Paulo está mostrando aqui é que Deus, sim, predestinou o povo de Israel para passar por muitas coisas. O capítulo 9, para que vocês possam entender, qualquer teólogo mínimo que passou por um curso básico de teologia sabe que Romanos é uma igreja, a igreja de Romanos era uma igreja mista, composta por judeus e por gentios. E esse grupo misto, Paulo meio que dedica os capítulos ímpares para tratar com os judeus e os capítulos pares para tratar com os gentios. É claro que isso não é exatamente uma regra, mas na maioria das vezes no livro acontece assim, segundo o Dr. Brodus David Haley. O que nós percebemos aqui é que o capítulo 9 de Romanos, que tem um conjunto de 33 versos, esse texto, ele tem 18 objetos diretos, ou seja, eu percebi 18 elementos no acusativo no grego. E todos esses elementos indicam o povo de Israel. Logo, a predestinação que aqui há não é para a igreja, é para o povo de Israel, que eram os judeus que preenchiam a igreja de Roma e estavam ali para poder desfrutar dessa situação. Tá bom? Viu aí? Sem grito, hermenêutica, sem paixão. É isso que o texto diz para a gente. Ele, por exemplo, não consegue responder porque quando chega para abordar no capítulo 10, você consegue perceber várias situações. Olha o que é dito no capítulo 10 de Romanos, verso de número 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aí depois você consegue ver verso 13. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui não está dizendo que existe um vaso que está numa condição imutável, onde ele foi condenado e o outro foi salvo e eles não podem mudar de situação. Olha o que o texto diz,
todo que invocar será salvo. Para não ficar errado, vamos para o grego. Pasgarhos an, epikalesetai, tuonoma kiriou sotesetai. Está falando de salvação, está falando de invocação e está dizendo que é para todos. Então, quando a visão calvinista tenta colocar esse texto, tipo assim, cala a boca, não questiona Deus. Bem, Jó questionou a Deus, Deus respondeu, prosperou a vida de Jó. Você pode ver que lá em Isaías Deus fala, apresenta-te para mim a tua queixa. Não estou querendo dizer que a Bíblia tem alguma contradição. O que eu estou querendo dizer é que Paulo está falando aqui dos ditames de Deus em relação ao povo de Israel. Tanto é que tem 18 objetos diretos, ou seja, você tem um sujeito, você tem um verbo e você tem para quem está sendo destinada a mensagem. A mensagem é destinada para o povo de Israel. Eu creio que existe predestinação parecida com o que Calvino falou para o povo de Israel. Agora, aplicar isso para a igreja, você tem que pegar algum texto aqui em Romanos 9 que mostra a igreja. Vamos tentar voltar? Só para a gente poder entender? Olha só, o capítulo 9 de Romanos, aí vem o verso de número 3. Paulo fala, meus compatriotas. Quem é compatriota de Paulo? Paulo é de onde, né? Verso 4, israelitas, adoção, aliança, legislação, cultos, promessas, patriarcas. Aí ele continua falando aqui. Tudo isso, gente, nem todos que são de Israel são israelitas. A mensagem do povo de Israel. 30 segundos para concluir. Ok, Abraão, filho de Abraão, Isaac, fala de Faraó que endureceu o coração. Gente, a mensagem é para eles. Você pegar essa mensagem e retirar do gradiente dela para aplicar para a igreja de forma duvidosa e com uma hermenêutica demasiadamente apaixonada, isso faz com que a pessoa, às vezes, não sei, ela tem que dar um pouco mais de valor à inteligência e uma interpretação mais pura do texto. A exegese não pode ser atravessada pela paixão, tá bom? Vamos lá, pastor Walter. Todo aquele que nele crê. Lógico que é todo aquele que nele crê. Agora é o seguinte, a fé é um dom de Deus. Então, quem vai crer? Quem vai crer? Aquele que receber a fé do Senhor. Agora é o seguinte, interessante, porque todas as vezes que as Escrituras falam da igreja, fala a igreja, o corpo de Cristo, fala a figueira, o edifício, são tudo conjuntos, coletivo. Agora aqui no capítulo 9, fala em vaso. A igreja nunca foi comparado com vaso. Vaso é individual. Então, a predestinação é individual, a eleição é individual. A Bíblia está cheia de pessoas que são identificadas como eleitos. A senhora eleita, ao eleito, tantas vezes aparece isso nas Escrituras. Agora eu queria ler, vamos à Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala. João, capítulo 1, versículo muito conhecido. Versículo 11, que os arminianos gostam muito de citar esse versículo, mas eles param na metade. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, quem vai crer? O próprio texto responde. Os quais não nasceram do sangue, não é hereditário, não é porque é filho de Abraão, não é porque é filho de crente. Nem da vontade da carne, não são obras, não é pela força do nosso braço. Nem da vontade do homem, não é pelo livre-arbítrio, não é porque o fulano levantou a mão, não é porque ele foi lá na frente, não é porque ele atendeu ao apelo do pastor, não. E o texto responde, mas de Deus. Então, todo aquele que nasce de novo, ele nasce única e exclusivamente pela vontade de Deus, que também endurece o coração daqueles que ele quer que continue na perdição. E vamos voltar de novo a Romanos capítulo 9, versículo 12. Já fora dita a ela, mãe, o mais velho será servo do mais moço, será escravo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci. Não é que Esaú aborreceu a Deus, Deus é que se aborreceu de Esaú. Que diremos, pois? Daí o arminiano pergunta assim, Deus é injusto? Porque a arminiano é cheio de retrucar Deus, né? Ele fala assim, a injustiça da parte de Deus? O que Paulo responde? De modo nenhum. De modo nenhum. Nunca. Nem pense nisso. Pois
Ele tem misericórdia de quem... Terei misericórdia de quem me aprover, de quem eu quiser ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Quer dizer, eu vou ter compaixão de quem eu quiser. Ninguém vai me direcionar, ninguém vai mandar em mim. Assim, pois, não depende de quem quer. Quer dizer, não depende da pessoa querer. Não depende da pessoa querer. Ou de quem corre, de obras, não depende. Mas de usar Deus a sua misericórdia. Boa. Tem 30 segundos ainda. Estou satisfeito. Pronto. Bem, Vamos lá, Mateus, sua vez. ele não respondeu nada do que eu coloquei, não voltou a falar de Romanos 9, foi lá para João. Engraçado, quanto mais ele lia o texto de João, acho que é 2,12, mais arminiano eu fui ficando. Porque ele disse o seguinte, né? Que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dele. E veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Olha só, parece então que na mente do amado pastor, Deus tem um propósito de ganhar os judeus e ele é frustrado, pastor? Foi isso que aconteceu? Deus foi frustrado no propósito de ganhar os judeus? Ele não é soberano? Olha o Deus calvinista. Responde. Para responder ou não? Responde. Ah, então. Objetivamente, por favor. É que o próprio livro de Romanos, lá no início, vai dizer que nem todos os filhos pastor. de Abraão são israelitas, mas são israelitas os que são da fé. Pastor, responde em João, porque se o senhor for para outro livro, começar a fazer essa construção, essa saladogese, aí não funciona. Em João, na hermenêutica, na teologia joanina, Jesus foi frustrado ou não? Isso não existe. Mas isso não existe. Oh. Não, primeiro que nós não viemos aqui para debater João. Segundo, a Bíblia. Olha o tema. O texto de João não tem a resposta. O tema é predestinação e eleição segundo a Bíblia, não segundo João. Agora, se você não aceita... Tudo que o senhor falar, eu te prometo responder dentro do mesmo livro. Olha, eu estou citando a Bíblia. Para ficar justo. Você precisa rebater. Então vamos lá. O senhor está um pouco alterado, vamos lá. Não estou alterado. Efésios capítulo 2, verso 8. Eu não estou alterado. Tudo bem. Ser enfático não é estar alterado. Tudo bem. Efésios capítulo 2, verso 8, está escrito: ou porque, por intermédio da graça, sereis salvos, através da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz que a salvação é o dom de Deus. Então, pastor, me responde, por favor. O pronome tuto, no grego aqui, que significa isto, ele está fazendo menção sintática a qual elemento no texto e por quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pastor, então, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Se refere a toda essa frase. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, a salvação, a graça, a fé. Não vem de vós. Muito é bom. Dom de Deus. O senhor recitou o versículo, mas sintaticamente, gramaticalmente, a gente vai na escola, o que a gente aprende? Interpretar o texto através da gramática, do recurso. O pronome tuto aqui, ele está, vou te dar uma dica, está no neutro nominativo. Tudo bem? Ele está combinando com qual palavra aqui? Harite, que é graça, sessomenoi, que é salvação, ou pisteus, que seria fé. Ele se refere ao quê? O que Deus deu pra gente? A graça, a salvação ou a fé? Os três. Então, por que um está no dativo, outro no nominativo, outro no genitivo? Não está, gramaticalmente não funciona. A gramática coloca o calvinismo num beco sem saída aqui. E aí, gente, fica a questão. A gente aprendeu na escola que deve interpretar o texto gramaticalmente, certo? Chega, de repente, numa igreja, num ambiente, e as pessoas começam a sacar interpretações próprias. Até onde a gente vai atropelar o texto com a exegese para fazer valer a nossa doutrina? É preciso perceber aqui que o pronome isto não faz menção à fé, ele faz menção à salvação. Então, Deus não deu a fé, entendeu? Deus deu para a gente a salvação. Isso é por intermédio da graça. Tudo bem, pastor? Não, claro que não. Hebreus vai dizer que Cristo é o autor e consumador da fé. Vai para Hebreus, não vai para Efésios, né? João não serve, Efésios não serve. Aí, se eu vou citar outro texto, ele vai para outro texto. Gente, quando um autor escreve um livro, ele pretende tocar num assunto e resolver aquele assunto. A gente não pode ficar criando essa conexão, a não ser que o texto permita. Vou dar um exemplo para o senhor. A gente chama isso de coesão exofórica. Tá, 20 segundos para concluir. 20 segundos eu vou falar igual um narrador de futebol agora. Não, vai 30 segundos. Obrigado. João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, Jesus falou, os fariseus chegaram e falaram: Senhor, a lei manda matar. Pronto, aqui o texto, a gente tem uma permissão hermenêutica para ir até Deuteronômio 22, porque eles estão citando a lei no meio da narrativa. Agora, se o texto de João não cita nada que faça referência a Hebreus, quando a pessoa vai até Hebreus, é porque ela está usando de uma exegese para fundamentar o seu ponto, né, gente? Então não funciona.
Boa. Vamos lá, Não pastor o professor, não o professor, porque não é um ataque pessoal, mas é os arminianos em geral. Principalmente os mestres, que são aqueles que irão prestar maior conta para Deus. Concordo. Principalmente os mestres. Eles usam uma tática do mágico, do testemunho de Jeová. Porque, ultimamente, os arminianos, eles imitam o testemunho de Jeová. Eles partem de uma premissa e daí eles querem adulterar o sentido do versículo, o sentido do texto, para comprovar aquilo que eles pensam, as suas mentes carnais. Então, o testemunho de Jeová, por exemplo, ele quer falar que Jesus Cristo não é Deus. Então, ele vai lá para o Hebreus e fala que, nas Escrituras, fala que Deus manda que os anjos adorem a Cristo. Daí eles vão lá no grego e falam assim, puxa, que outro significado pode ter essa palavra aqui que diga que não é adoração? Ah, tem uma palavra aqui que significa assim, homenagem. Então vamos tirar aqui, todos os anjos o adorem e vamos colocar, todos os anjos lhe prestem homenagem. Os arminianos fazem a mesma coisa. Todo debate que você vê, eles vão lá no grego e eles tentam distorcer todas as escrituras, pegando ali um sinônimo, pegando uma outra configuração daquela palavra, para quê? Para tirar a glória de Cristo. Agora, isso não é novo, isso não é novo. Isso é só uma repetição que acontece na história de todo mundo, na história de todo mundo. Por exemplo, quando Pelágio debateu com Agostinho, o que Pelágio estava fazendo? Tirando a glória de Deus, falando que o homem nascia neutro e caberia ao homem decidir se ele queria Deus ou não. Para quê? Para dar glória ao homem. E Agostinho bateu de frente, falou que o homem estava morto em seus delitos e pecados, que tudo dependia de Deus. Depois essa luta, ela aparece de novo na Reforma Protestante. Lutero contra Erasmo. Erasmo, o católico romano, defendendo o livre-arbítrio para o Papa, para o imperador, para o rei Henrique VIII. Vem Lutero e fala que o livre-arbítrio não existe, que qualquer homem que atribuir qualquer parte na sua salvação ao seu livre-arbítrio, ele não conheceu o Evangelho, ele não conheceu a Cristo. Depois, essa mesma luta volta lá no Concílio de Trento, quando a Igreja Romana tenta combater a Igreja Protestante e eles baixam lá os cânones de Trento, lá, principalmente no capítulo 6, que fala sobre os artigos da salvação. E depois dos remonstrantes, uns 60 anos, novamente, pega aquelas doutrinas do Concílio de Trento e leva essas doutrinas lá para Dort, ressuscitando as doutrinas católicas romanas. Então, por isso que eu digo... pastor. Um minuto para concluir. Por isso que eu digo que esse negócio de você ser arminiano, mas você ser um arminiano convicto, falar assim, não, eu sou porque eu entendo, isso é muito perigoso, porque nada mais é do que você voltar às doutrinas católicas romanas, às doutrinas sinergistas, ao pelagianismo, ao semipelagianismo. E isto é muito grave, porque esta foi a grande batalha dos reformadores. Muitos deram a sua vida, muitos perderam tudo que eles tinham pelas verdades das Escrituras. E o que os discípulos de Armínio fez? Pegaram um cavalo de Troia e colocaram esses ensinos novamente dentro da igreja protestante. Só que eles podem ser tudo, menos protestantes. 20 segundos, pode passar? Boa. Irmãos, faltam 15 minutos para acabar o bloco. Então eu vou dar mais uma fala para cada um, tá bom? Aí já são 8 minutos. A gente encerra o bloco e no próximo bloco a gente vê o tempo e divide entre vocês, tá certo? Senão nós vamos ter que correr muito. 4 minutos, então, professor. Eu vou denunciar por direitos humanos o tanto de gregofobia que eu sofro, né? Basta citar grego que começa a agitação. E assim, seria muito humilde do pastor dizer, eu não sei grego, porque parece que está errado quem sabe grego. Arminiano usa grego, que bom! Por que calvinista não usa? Por que o calvinismo não consegue se fundamentar dentro da língua grega? Por que esse desprezo todo pela língua que Deus escolheu para instrumentalizar a sua palavra, a chegar até nós? A porta que ele abriu através dessa mensagem. Por que negligenciar o hebraico? João 5,39 está escrito Ereunata etas grafas. Eu não gosto de grego, mas vou falar. Né? Diz, examinai as escrituras, porque contém nela a vida eterna, irmãos. As escrituras da língua original que são inspiradas. A tradução não é confiável? É confiável.
mas eu posso até, inclusive, fazer perguntas para o senhor em português também, voltado para a parte de sintaxe, porque nós aprendemos a vida toda que é através da gramática que nós interpretamos o texto. É através das técnicas de interpretação. E, de repente, vem alguém com uma paixão muito absurda por um ícone, porque ele deu uma boa aula de história aqui, pegou a Reforma, pegou Erasmo de Roterdã, Papa Leão X, Rei Henrique VIII, mas é isso que sobra para o calvinismo. O que sobra para o calvinismo é o orgulho da história. Nós fomos aceitos no Sínodo de Dort. Ou seja, questionaram os católicos, mas acabaram fazendo tantos sínodos, tantas confissões, tantas coisas que se contradizem muitas vezes entre si, e isso resultou em quê? Em repetir os atos dos católicos. Você tem uma ideia, tem uma média de 15 concílios assim, feitos desde que a Igreja Presbiteriana foi fundada, né? E aí você tem 21 católicos. Só que a Igreja Presbiteriana fundada por Calvino e Knox, ali no século XVI, nós estamos falando do século XVI para cá, 500 anos, a Igreja Católica fez 21, ou seja, né, em menos da metade do tempo, eles praticamente igualaram tanta decisão para poder condenar herege, matando pessoas. Calvino matou Miguel Sérvios, assinou a morte dele. E aí o que sobra para eles? O orgulho histórico, nós somos a igreja, que foi aprovada pelo sínodo. Faltou Bíblia, porque não conseguiu mostrar em João, não conseguiu mostrar em Efésios 2:8, não conseguiu mostrar em Romanos 9, os textos que ele mesmo sacou para utilizar. Eu trouxe uma interpretação baseada no grego e ele não conseguiu ser salutar, eficiente, na hora de apresentar a réplica, né? E isso me gera uma certa insatisfação, porque parece que quem está estudando está errado. Ele falou que os mestres vão pagar diante de Deus um juízo mais caro, vai mesmo. Tiago, capítulo 3, verso 1, está escrito isso, que nós receberemos o mais duro juízo. É por isso que a gente estuda mais. É por isso que a gente aprende as línguas originais. O senhor não deveria ser um desmotivador de quem estuda as línguas originais. Por exemplo, o senhor sabe a língua grega? Assim, tem um bom domínio? Aham. Honestamente. Então, por que o senhor não respondeu as perguntas? Eu respondi todas as suas perguntas. Não respondeu. Todas. Então, o que significa o dativo aqui em isto, no pronome tuto, em Efésios 2:8? porque pela graça sois salvos por meio da lei. Agora, se você não concorda, é uma outra coisa. Agora, é uma desonestidade você dizer que eu não respondi. Então, você pode não concordar que eu estou falando que aquilo se refere a tudo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Agora, se você não aceita a resposta, é outra coisa. Pastor, o que você não pode dizer é que eu não respondi. Pastor, se o senhor fosse fazer, né, claro que não, né? Mas se o senhor fosse fazer o Enem e trouxesse essa interpretação, o senhor iria receber um 0 na prova. Porque você vê o pronome num caso gramatical, você vê a palavra salvação em outro caso gramatical, e aí você vê fé em outro, graça em outro. Isso significa o quê? Que as palavras elas vêm em blocos sintáticos, complemento, sujeito, predicado, tudo bonitinho, para alguém chegar depois e bagunçar e dizer que, poxa, Paulo teve o maior cuidado de colocar o texto de forma correta, os escribas de trabalhar o texto vão falar de história também na tradução da Bíblia. E aí os tradutores pegam para a gente e colocam direitinho. No português também está correto. No português também está 20 correto. segundos, Mateus. Entenderam? Muito obrigado. E aí, o que acontece? Vamos vencer isso, gente. Você não deve se culpar por saber a língua original e nem por buscar uma interpretação. Estude sim, porque é através de um estudo profundo que você vai conseguir, tá bom? Sem paixão. Deus vai se revelar para você através da língua original. Boa. 4 minutos, pastor Então, Walter. isso daí só prova que o arminianismo é o catolicismo romano. Porque é o seguinte, essa alegação é a mesma que os padres tinham, que a pessoa simples não pode entender as escrituras, só os grandes padres da igreja romana. E eles fazem assim, não, só os arminianos conhecem o grego, os calvinistas não conhecem. Olha, cá entre nós, os grandes teólogos são todos calvinistas. Não existe um grande teólogo aqui no Brasil. Vamos dizer aqui no Brasil. Vamos ficar só aqui no Brasil. Não existe nenhum grande teólogo arminiano. Todos os grandes teólogos são calvinistas. Todos eles. Agora é o seguinte. A pessoa simples não sabe as escrituras. Olha, Concílio de Trento. Doutrina arminiana. Concílio da Contra-Reforma. Doutrina arminiana, falando sobre graça preveniente, falando sobre livre-arbítrio, falando sobre salvação sinergista, falando sobre perda da salvação, falando sobre graça resistível. Então, os arminianos, depois de 60 anos, mais ou menos, do Concílio de Trento, foram lá, chuparam todo o Concílio de Trento, todos os cânones
deram uma outra roupagem, uma roupagem assim, mais evangélica, e levaram lá para Dort. E lá em Dort, eles foram considerados heréticos justamente porque eles foram acusados justamente de estarem com a intenção de levar a Igreja Reformada de novo para o colo do Papa. Por isso que eles foram carimbados como hereges, muitos deles foram expulsos da Holanda, foram proibidos de pregar. Por quê? Porque eles estavam querendo levar a Igreja Reformada, a Igreja Protestante, de volta para Roma. Então, se você quer saber a verdade, estude. Estude Dort, estude o Concílio de Trento. Agora, eu gostaria assim, ó, você que está nos ouvindo, você não precisa saber grego, você não precisa saber hebraico, porque nós temos ótimos comentários. Mas eu tenho certeza que você vai entender o que eu vou ler. E eu vou ler novamente. Eu sei que você é muito inteligente e você, com o próprio português, você vai conseguir entender o que está nesse texto. Porquanto, Romanos 8, 29 e 30 de novo. Porquanto, aos que de antemão conheceu. O que é antemão? Antes. Também os predestinou. O que é predestinar? É dar o destino antes. É determinar qual vai ser o destino daquela pessoa. Para serem conformes à imagem do Filho. Ninguém é predestinado para ser salvo, mas é predestinado para ser conformes à imagem do Filho. E porque ele é conforme à imagem do Filho, que ele é salvo. A salvação é uma consequência disso, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Você entende isso? E aos que predestinou, a esses também chamou. Você sabe o que significa chamar? Você não precisa do grego. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, essa tática arminiana aí do grego, olha, veja só isso daqui, isso aí é uma tática do mágico, dos testemunhas de Jeová. Se você sair na rua, o testemunha de Jeová vai utilizar essa mesma técnica que os arminianos usam para te enganar. Boa. Nós vamos para o intervalo, tá bom? Tempo de você aí, na sua casa, também respirar um pouquinho, pegar sua água, rever as suas anotações aí, e a gente volta para o segundo bloco, tá bom? Antes do intervalo, vou deixar o telefone aqui para você, da Academia Teológica da Graça de Deus, da Agrade, parceira aqui do Vejam Só. Então, se você quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras, se você quer se aprofundar no conhecimento da teologia, se você quer lapidar esse dom, talento que Deus colocou na sua vida, se preparar para o trabalho ministerial, o Vejam Só indica para você a Agrade. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Anota, amanhã, em horário comercial, você liga, aí tira todas as suas dúvidas para você poder, eu tenho certeza, se encaixar em algum formato ou modelo oferecido pela Agrade, tá bom? Além disso, vou deixar aqui também as redes sociais da HIT, o site da HIT, para você conhecer a nossa programação, conhecer o conteúdo, os programas. Tenho certeza que você vai curtir demais. Nós fazemos aqui na HIT tudo pensado e preparado para você, para sua família, curtirem tranquilamente o nosso conteúdo. O objetivo da emissora é, obviamente, abençoar e edificar a sua vida e a vida de toda a sua família. Então, vem conhecer o nosso conteúdo e dá um pouquinho de férias para o seu controle remoto, tá bom? Ele não aguenta mais. Você ficar o tempo inteiro lá. Deixa na HIT que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido. Vejam Só vai, mas na sequência, e não antes, de eu mandar um abraço muito carinhoso pro meu amigo Átila, pastor Átila, lá do Espírito Santo, que está nos acompanhando aí. Faixa preta. Esse é brabo também. Não só nos tatames, mas no conhecimento também. Quase 2 metros de teologia pura. Um abraço, Átila, meu irmão. Intervalo rápido, daqui a pouquinho nós estamos de volta. Muito bom, já estamos de volta. Eu avisei que o intervalo era rápido e este bloco aqui do Vejam Só também é um bloco de encerramento, também é bem rapidinho, tá bom? Então fica ligadinho para você pegar as considerações finais do professor Matheus Rangel, do pastor Walter Regiane, que no primeiro bloco colocaram todos os seus argumentos, as suas visões sobre o tema que nós estamos tratando hoje, que é aquilo que a Bíblia fala sobre predestinação e livre-arbítrio.
tá bom? Então, 4 minutos novamente para as considerações finais e os comentários finais dos nossos convidados. E aí depois eu só coloco o resultado da nossa enquete aqui e nós encerramos a edição de hoje. Então, professor Matheus e pastor Walter, na sequência, para a gente poder encerrar. Vamos lá, professor, 4 minutos, por favor. Bem, estou saindo daqui mais arminiano ainda, visto que entendo que as dificuldades que eu coloquei não foram respondidas. Então, há, de certa forma, né, uma prevalecência nesse debate aqui da visão arminiana em detrimento da calvinista. Ele levantou alguns pontos, eu queria retomar esses pontos. Ele disse que a visão calvinista glorifica mais a Deus, mas acabamos de mostrar que a visão calvinista ela é contraditória à palavra de Deus. Mostramos aqui os textos que diz que Deus não faz acepção de pessoas e ele, por sua vez, meio que colocou que tem um grupo inteiro indo para o inferno, a humanidade indo para o inferno, e Deus vai lá no sola sortes, decide selecionar alguns para ir para o céu e os outros ele deixa continuar a sua caminhada para o inferno. Por que Deus faz isso? O pastor não respondeu. Depois ele colocou para nós o texto de Romanos 9, entramos então em Romanos 9 e ele não trouxe depois uma contrarresposta ao ponto que eu disse que há 18 objetos diretos ali no texto, indicando que o destinatário da mensagem de Romanos 9 é o povo de Israel. Portanto, o povo de Israel sim foi predestinado. Para quê, professor? Para gerar o Messias, para entre os 144 mil participar da grande tribulação, há predestinação em Israel. Mas isso não deve ser aplicado para a igreja, porque hora nenhuma, no capítulo 9 de Romanos, você vê algum tipo de mensagem dessa endereçada para a igreja. Os exemplos são israelitas, são judeus e por aí vai. Eu também coloquei aqui vários textos no início falando sobre livre-arbítrio, eu recitá-los-ei aqui, e ele também, né, não entrou em nenhum desses textos. Ele foi para João, aí eu entrei em João, não foi para João. Enfim, estou só trazendo uma recapitulação para você a respeito do debate. Gênesis capítulo 4, verso de número 8, diz que... 4:7, perdão. Diz lá que o pecado estava diante de Caim, cabia a ele dominar ou ser dominado por ele. Livre-arbítrio, arbítrio livre. Deuteronômio capítulo 30, verso de número 19, Moisés diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a vida, a maldição e a morte. Escolhei, ele grita. E o povo faz o quê? Tem a opção de escolher. Josué, capítulo 24, verso de número 15, ele diz: escolhei hoje a quem sirvais. Então eles podiam escolher, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Novamente, livre-arbítrio. Professor, vamos para o Novo Testamento? Vamos. Você pode perceber em Mateus capítulo 7, verso de número 13, Jesus falando que tem a porta estreita e a porta larga. E poucas pessoas são as que entram. Esse texto, se o calvinismo fosse uma verdade doutrinária, era para estar claro aqui. Porque você tem dois caminhos, era só dizer, os predestinados entram pela estreita e os condenados entram, os réprobos, pela porta larga. Mas há essa narrativa? Não há essa narrativa. O verbo eisê romai, ali ele está numa construção que indica que o sujeito toma a ação. Mas para que grego, né? O calvinista não gosta de grego. Pode ser no português, está a mesma coisa. O verbo na voz ativa, indicando que eles entraram lá. Você ainda tem Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não arromba a porta para poder levar ninguém à força e coercitivamente para o céu e nem para o inferno. Então, nós temos aqui uma construção indicando que ele trabalha e o ser humano corresponde ao seu trabalho, sendo capacitado por ele mesmo, porque ele atraiu a todos depois que foi levantado na cruz, conforme diz João, capítulo 12, verso de número 32. Professor, como é que é esse trabalhar da graça? Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 9, verso de número 27. 30 segundos. Ele diz assim, antes esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que pregando a muitos não seja eu reprovado. Paulo tinha medo de perder a salvação. Então, esse texto mostra que ele trabalhava a graça que recebia, assim como o capítulo 15, verso 10 também. E aí você tem o 12, 10 ou 10, 12 que fala, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Você tem um verbo perseverar, mostrando que você tem que lutar para poder se manter. E por fim, você tem Filipenses capítulo 2, versículo de número 7, se não me falha a memória, dizendo: efetuai a vossa salvação. Então, muito obrigado, pastor Zeca, o Eliezer, né? E pastor Walter, pela oportunidade, a todos que estão ouvindo. Um beijo para os meus alunos, para a minha família. Obrigado.
a gratidão é nossa, professor. Obrigado pelo carinho, aceitar o nosso convite, se deslocar até São Paulo, poder participar conosco. Os contatos do professor Rangel à sua disposição no nosso perfil lá do Instagram, então, para você conhecer um pouquinho melhor do Ministério, do Instituto Bíblico também, e os materiais que nós mostramos no início do programa, tá? Tudo lá, manda uma mensagem para ele, que ele te explica direitinho. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Pastor Walter, 4 minutos também para o irmão, para a gente poder encerrar o programa de hoje. Eu ouvindo essas considerações finais aí, eu até lembrei de umas conversas que eu tenho com um amigo meu que é padre católico romano. E é como se eu estivesse conversando com ele. São as mesmas, 100% doutrinas católicas romanas. É o seguinte, muitos mártires, antes deles morrerem, eles falavam assim para eles mesmos: seja homem. E eles enfrentavam a morte para não negarem a Cristo. E eu falo a mesma coisa, se bem que é muito menor aqui a pressão do que dos mártires, né? Então, eu falo para mim mesmo: seja homem. Você acha que eu vou negar a soberania de Deus? Eu vou negar a obra de Cristo na cruz para responder segundo aquilo que ele quer ouvir? Então, ele me acusa de não ter respondido. Agora, se ele veio com a esperança de que eu fosse responder aquilo que ele quer ouvir, nem debaixo da espada, nem em cima de uma fogueira, jamais, jamais. Então eu respondi que todas as ordens, os mandamentos, é para provar que o homem não tem capacidade, tanto que Caim não atendeu, tanto que a geração que se seguiu a Josué, eles não atenderam. Você pega lá no livro de Juízes, fala assim: se levantou outra geração que não conheceu ao Senhor, por isso eles foram subjugados. E outra coisa, né? Nós estamos aqui mais de 1 hora discutindo, e eu defendendo a glória de Deus, a soberania de Deus, e a outra parte defendendo a glória do homem, aquilo que o homem pode fazer, aquilo que o homem deve fazer. Então, eu falo para você, meu amigo, você que tem esse mesmo pensamento, no dia que você comparecer diante de Cristo, apresente os seus argumentos, apresente os seus currículos. Fala assim: eu te aceitei, eu exercitei meu livre-arbítrio. Você não vai ter oportunidade, você vai ser fulminado. Para encerrar, eu gostaria de indicar algumas literaturas para você poder se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Nascido escravo, Lutero combatendo a doutrina do livre-arbítrio, de Erasmo. Pode ir na câmera 1 mesmo. Ok? Isso. Nascido escravo, Lutero. John Owen, contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Então, o que o arminianismo fez? Eles tiraram todas as estátuas, todas as imagens da igreja e levaram para lá o livre-arbítrio. O grande Deus, o grande ídolo pelagiano do arminianismo, o livre-arbítrio. Eles dão a vida pelo livre-arbítrio. Por quem Cristo morreu? John Owen também, um clássico. Muitos arminianos abandonaram a heresia do arminianismo lendo esse livro. Concílio de Trento. Leia o Concílio de Trento, que você vai ver todas as doutrinas arminianas lá no capítulo 6. Leia Dort, onde os arminianos foram considerados hereges, porque eles estavam ressuscitando as doutrinas católicas romanas. E outro livro que eu quero indicar, com muito cuidado, as obras de Armínio. Eu estou lendo. Só que tem um perigo aqui. O perigo que você tem, se você for arminiano e continuar sendo arminiano, mesmo lendo isso daqui, vendo as doutrinas católicas, você corre um grande risco de querer ir para a igreja romana. Na internet tem vídeos de católicos que eles estavam numa igreja arminiana, 30 segundos, foram ler Armínio e resolveram ir para a igreja original, que é a igreja romana. Então, tenha muito cuidado. E para encerrar, eu gostaria de ler um texto. Você vai achar meu óculos. Tá ali, ó. Obrigado. Romanos, capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído?
porque dele Para encerrar, pastor, por favor. e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glória somente a Deus. Obrigado, pastor Walter, pelo carinho, aceitar o nosso convite em cima da hora também, né? Poder nos ajudar. Deus continue abençoando sua vida. Os contatos que o pastor Walter disponibilizou também salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Dá tempo de colocar a enquete ou temos que encerrar? Então vai, coloca aí na tela, aí, por favor, a enquete antes da gente encerrar. Perguntamos a sua visão sobre predestinação e livre-arbítrio. 16% escolheram a predestinação, 21% a liberdade, não, o livre-arbítrio, e 63% um equilíbrio. Rapaz, eu gosto assim, nosso povo tá um pouquinho de cada lado. Depois que eles lerem a Bíblia. Ninguém quis se comprometer. Muito bom, muito bom. Tava igual eu hoje. Hoje eu fiquei ali no 63%, um equilíbrio das duas partes. Vamos encerrar a edição de hoje, que foi bênção. Tenho certeza que edificou a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Veja um Som. Um forte abraço e até a próxima.